No âmbito das comemorações do 47º aniversário do 25 de Abril e do 45º aniversário da Constituição, a Câmara Municipal de Montemor Novo continua a promover as Conversas de Abril, a Constituição da República Portuguesa, um projeto de futuro. A conversa de hoje tem como tema o direito à educação e a escola pública universal, num painel constituído pelos seguintes oradores, para além da minha presença, o vereador Cuplor da Educação, Gil Porto, a diretora do agrupamento de escolas de Montemor Novo, a professora Idalina Bento, o presidente do Sindicato dos Professores da Zona Sul, o presidente da direção, o professor Manuel Nobre, e o presidente da direção da Associação de Pais Saber Crescer, Paulo Neves. Vamos então conversar sobre um dos mais elementares pilares da nossa democracia, fator de desenvolvimento, igualdade e progresso, a educação e a escola pública. Tal como nas outras conversas, esta conversa está disponível e está a ser transmitida no Facebook e no YouTube do município de Montemor Novo. Quero deixar uma saudação, para além de todos os que estão aqui presentes na conversa, votos também extensíveis a toda a comunidade educativa que nos esteja a ver. Montemor é um território educativo fortemente marcado pelos valores de Abril e da Constituição da República. O direito à educação é, como desde os primeiros tempos do poder local democrático, uma prioridade na gestão municipal aqui em Montemor, assente na convicção de que a valorização da educação pública, universal, gratuita, inclusiva e de qualidade é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade democrática com mais justiça social e mais igualitária. Consolidando este compromisso, a Câmara Municipal tem vindo a trabalhar em conjunto com o agrupamento de escolas e com toda a comunidade educativa na concretização de programas, projetos na escola e para a escola. Destacaríamos o investimento na qualificação dos edifícios e dos equipamentos escolares que são da competência e responsabilidade do município, e neste caso destacaríamos as últimas intervenções, as que estão a decorrer e as próximas a terem lugar, nomeadamente no Jardim de Infância e EB1 de Santiago do Escoral, na EB1 e Refeitório Escolar de Montemor Novo, na EB1 de Ciborro e no JI número 1 de Montemor Novo. O permanente apoio na área da ação social escolar, na aquisição de materiais para alunos carenciados, no funcionamento dos ATLs, nos apoios às crianças que beneficiam da ação social escolar, quer nos jardins de infância, quer nas escolas básicas, para a aquisição dos livros, material escolar, participação em visitas de estudo, aquisição de material didático e aquisições de materiais de primeiros socorros com valores que ascendem em média cerca de 450 mil euros por ano letivo. A persecução das competências municipais em matéria de educação, com um investimento de mais de cerca de 500 mil euros por ano, nomeadamente na garantia do transporte escolar dentro do concelho a cerca de 400 crianças e jovens, assegurando também o transporte a mais de 50 alunos para estabelecimentos de fora do concelho, na gestão das atividades de animação e apoio à família, totalmente gratuitas, e que no ano letivo 2019-2020 tiveram um reforço com a presença de 11 animadoras culturais, 2 animadoras e 28 auxiliares da ação educativa, entre outras atividades. Destacaríamos também os apoios que damos do ponto de vista de bolsas de acesso ao ensino superior, que no presente ano letivo rondam os 95 mil euros. Estas intervenções evidenciam aquilo que é uma aposta num concelho de mais cultura e mais educação para todos, e que um outro aspecto importante a destacar é também a persecução de políticas, programas e ações de promoção e dinamização da educação e da formação das pessoas em geral, apostando também na promoção da cultura, do associativismo, da valorização do património, como fatores estratégicos de desenvolvimento local. O apoio às estruturas culturais, às associações locais, a promoção de projetos, o acolhimento de iniciativas criativas de potencial desenvolvimento para o concelho e o trabalho desenvolvido em estreita proximidade com o agrupamento de escolas e com a comunidade educativa são apostas ganhas e que se pretende que continuem em desenvolvimento. O acesso de todos a eventos culturais, a descentralização cultural, as diversas atividades municipais, como os ciclos de programação cultural, a dinamização da biblioteca, da galeria, do arquivo, da oficina do canto, da escola de balé, da oficina de teatro imaginário, da oficina da criança, das bibliotecas de Lavra e cortiçadas de Lavra, afirma Montemor como um território educativo de qualidade que é e que quer continuar a ser.
Queria naturalmente também saudar o papel importante que os professores, educadores, têm como atores centrais deste processo educativo. Dar conta de que, apesar dos enormes progressos feitos com a Revolução de 25 de Abril de 1974, o ensino e a educação, tal como outras funções sociais do Estado, revelam hoje na política nacional algumas tendências preocupantes. Consideramos que se deve manter uma defesa intransigente de um direito à educação geral e universal, o que nos leva a manter a exigência de que o Poder Central cumpra com as suas responsabilidades. Naturalmente que, por parte do Poder Local, e em particular da Câmara Municipal, continuará a assumir as suas responsabilidades na configuração de projetos educativos para o Conselho, na requalificação do parque escolar, no apoio aos diversos agentes e particularmente aos alunos e às famílias, garantindo assim melhores condições para a sua permanência no Conselho. Eu daria agora então a palavra ao vereador que tem o pelouro de Educação na Câmara Municipal, Gil Porto. Boa tarde a todos. Antes de começar aqui, de facto, a minha intervenção, que será sobre a questão da educação e a transferência de competências que estamos na iminência de acontecer, deixar, como na última conversa em que estive presente sobre o movimento associativo, começar aqui com dois artigos, a leitura aqui de dois artigos que estão na Constituição, o artigo 13, 13º, o princípio de igualdade, que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, e ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascensão, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Um princípio que é fundamental e ao qual juntamos aqui o artigo 73, Educação, Cultura e Ciência. Todos têm direito à educação e à cultura. O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação realizada através da escola e de outros meios formativos contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. Julgo que todos estamos de acordo com estes dois artigos. São artigos fundamentais nesta Constituição, mas o que efetivamente está neste momento em processo de transferência é um conjunto de competências ao qual eu costumo dizer que isto é uma verdadeira transferência de problemas. Já passaram um conjunto de competências a 1 de janeiro de 2021, ao qual todos os municípios foram obrigados a assumir essas competências, e foi adiado, e por alguma razão terá sido adiado previsivelmente para março de 2022, 3 conjuntos de competências: a educação, a saúde e a ação social, que vão efetivamente contra estes dois artigos que eu aqui acabei de ler. A Constituição portuguesa prevê 3 níveis de administração pública: a administração central, as regiões administrativas e as autarquias locais. O único escalão que não se encontra criado é o das regiões administrativas, criando um vazio da organização funcional do Estado. Sem a regionalização não haverá uma delimitação coerente das competências entre os vários níveis de administração. A inexistência do nível regional, constitucionalmente consagrado, não pode ser eludida pelo recurso às comunidades intermunicipais, em si mesmas políticas e juridicamente complexas. Ao contrário, o Decreto-Lei Setorial de Educação prevê a transferência de competências para entidades intermunicipais, que não são entidades autárquicas, nem correspondem a nenhum escalão da administração pública, introduzindo desde logo elementos inibitórios à universalidade do acesso à educação. É necessário não confundir o conceito de descentralização com o de transferência de competências. A assunção de novas competências é apenas uma parte deste conceito mais amplo. Descentralizar é bem mais do que isso. Envolve a regionalização, exige a reposição das freguesias, com o que isso representa de proximidade e participação democrática. Exige a afirmação plena da autonomia administrativa e financeira que constitucionalmente o poder local tem consagradas. A questão que se coloca, entretanto, é que a descentralização, e ainda mais em particular a transferência de competências, não pode ser considerada em abstrato. Não é por si só um fator positivo ou negativo. Em primeiro lugar, uma concepção de delimitação de competências, ignorando os níveis de administração,
redesenhando uma distribuição de competências ignorando o nível autárquico, regional e o papel estruturante que tem de desempenhar esse processo. A omissão do facto de haver atribuições de competências que não estão bem ao nível central, não ficam melhor, nem são suscetíveis de ser assumidas ao nível municipal. É, portanto, um erro. Sobre a transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais, o Decreto-Lei Setorial da Educação não vislumbra qualquer vontade de valorizar e qualificar a escola pública, nem tampouco de aproximar os centros de decisão da população. Foi enunciado pelo Governo o princípio de não aumento da despesa pública para esta intenção, algo que tem sido comum às várias intenções de municipalização. Também no que respeita à proximidade, as diferenças não são muitas. Afinal, assume-se transferir para os municípios matérias da competência atual dos órgãos de gestão das escolas e agrupamentos, numa clara política de centralização e violação do princípio da autonomia do poder local e da autonomia das escolas. Na Lei 50 de 2018, a famosa Lei da Transferência de Competências, existe o artigo 11º sobre a educação, onde encontramos que é da competência dos órgãos municipais participar no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos aos estabelecimentos públicos de educação e de ensino integrados na rede pública do segundo e terceiro ciclos do ensino básico e do ensino secundário, incluindo o profissional, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção. Compete igualmente aos órgãos municipais, no que se refere à rede pública de educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, incluindo o profissional, assegurar as refeições escolares e a gestão de todos os refeitórios escolares, apoiar as crianças e os alunos no domínio da ação social escolar, participar na gestão dos recursos educativos, participar na aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento dos estabelecimentos e com as atividades educativas, de ensino e desportivas de âmbito escolar, recrutar, selecionar e gerir o pessoal não docente inserido nas carreiras de assistente operacional e de assistente técnico. Compete ainda aos órgãos municipais garantir o alojamento dos alunos que frequentam o ensino secundário e básico como alternativa ao transporte escolar, assegurar as atividades de enriquecimento curricular em articulação com os agrupamentos de escolas, promover o cumprimento de escolaridade obrigatória, participar na organização da segurança escolar. As competências previstas no presente artigo são ainda exercidas no respeito das competências dos órgãos de gestão dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. Isto é um conjunto de consequências importantes. Uma desresponsabilização do Estado pelo financiamento da educação pública, um desrespeito pela autonomia do poder local democrático, um desrespeito pela autonomia das escolas, uma desregulação do sistema público de ensino favorecendo a privatização, uma acentuação de assimetrias e desigualdades, um desrespeito pela soberania e identidade nacional e um desrespeito pela Constituição da República Portuguesa no direito à educação e igualdade para todos os portugueses, ou seja, uma escola pública universal. A necessidade de continuar e aprofundar a negociação entre os municípios e o Governo, de forma a impedir a concretização de um processo de transferência sem a clarificação das mesmas, dos meios e das formas de financiamento, no qual a Administração Central assuma as competências que garantam a universalidade do acesso à educação, é necessária. A inexistência de estudos e fundamentação que permitam compreender as escolhas das áreas que se propõem transferir é necessária. A existência de um conjunto alargado de normas que remetem para a legislação, portarias, despachos posteriores da responsabilidade da Administração Central, não permitindo uma análise do alcance da competência que se propõe transferir, é necessário rever. Existe uma confusão entre competências transferidas para municípios, comunidades intermunicipais e órgãos de gestão, em que se inclui a direção e a administração escolar, nomeadamente o papel da diretora do agrupamento de escolas. A indefinição dos meios financeiros necessários a qualquer processo de transferência, estando claro o princípio do não aumento da despesa pública, suscita preocupações sobre o subfinanciamento e desinvestimento do Estado em matéria de educação. Os municípios são assumidos como entidades que, podendo não ter a capacidade ou recursos para desenvolver as atribuições e competências propostas, poderão ter parcerias com outras entidades, ou seja, poderão ser um instrumento de privatização de funções sociais do Estado e dos serviços públicos. A incompreensão sobre a criação de uma comissão técnica a posteriori para definir e propor fórmulas de financiamento, quando se considera que esta deveria fazer este trabalho previamente à entrada em vigor do diploma, de forma a que essas fórmulas já se encontrassem definidas, coisa que não acontece.
a ausência da análise do impacto nas estruturas municipais, quer ao nível de trabalhadores, nomeadamente no que se refere ao reforço das equipas técnicas e operacionais afetas à unidade orgânica da educação, mas também ao nível das unidades orgânicas de recursos humanos, gestão financeira, obras ou contratação pública, cujos necessários reforços de estrutura intermédia como encarregados, coordenadores técnicos ou estrutura dirigente. Uma forte preocupação com a transferência de pessoal não docente das carreiras de assistente técnico e operacional, considerando, para além dos números globais, também as carências efetivas que se conhecem no terreno e que têm vindo a ser supridas por contratos precários. A preocupação central sobre o Decreto-Lei 21 de 2019 é a universalidade do direito à educação, o acesso à educação e à escola pública e condições que garantam e propiciem o sucesso educativo e que, com a implementação deste diploma, passam a estar pulverizadas pelos municípios, suscitando preocupações sobre a existência de uma política nacional de educação e ensino, que é também garante do desenvolvimento individual e social. Desta forma, termino como comecei esta intervenção, com o artigo 74 da Constituição: todos têm direito ao ensino, com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar, coisa que está fortemente comprometida com esta transferência de competências. Obrigada. Eu dava agora a palavra à Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas de Montemor Novo, a professora Idalina Bento. Muito boa tarde a todos. Felicito a Câmara Municipal, na pessoa da sua Presidente, Dra. Hortência Menino, por esta iniciativa sobre um tema que constitui, de facto, um dos problemas centrais das nossas escolas e dos sistemas escolares modernos, e agradeço o convite que me foi endereçado. A escola confronta-se com múltiplas diversidades que representam, no entender de especialistas nesta matéria, um dos principais desafios desta instituição. A universalização do acesso à educação e os movimentos migratórios, dois dos fatores determinantes das referidas diversidades, trouxeram para o interior da escola, particularmente da escola pública, uma grande multiplicidade de culturas, de estilos de aprendizagem, de modos de ver e de estar, de enquadramentos sociais, de valores de referência, de ambições e de estruturas familiares que colocam à escola e aos docentes novas questões, novos problemas, múltiplos desafios que não são fáceis de superar. A educação escolar exige que saiba lidar cotidianamente com estas diversidades, de modo a garantir a equidade e a qualidade das aprendizagens das nossas crianças e dos nossos jovens que a frequentam. Enquanto diretora de um agrupamento com uma oferta formativa muito diversificada, que abrange desde o pré-escolar à educação de adultos e também à existência de um centro que qualifica, tem sido minha preocupação procurar respostas que sejam efetivamente para todos e que permitam uma formação dos nossos alunos mais inclusiva, que os transforme em cidadãos de plenos direitos. De facto, não parece viável responder à diversidade com a universalização de soluções homogéneas. A diversidade de situações e de problemas exige diversidade de abordagens e de soluções. Problemas singulares exigem respostas específicas e adequadas a realidades concretas. De contrário, se respondermos de modo homogéneo à heterogeneidade, estamos a correr o risco de gerar novos ciclos de insucesso e de abandono escolar, potenciadores da exclusão social que a própria escola também procura combater. Com a publicação do Decreto-Lei 54 e do Decreto-Lei 55, ambos de 2018, publicados no dia 6 de julho, o agrupamento viu-se na obrigação de reavaliar as suas práticas e definir novas estratégias de atuação para responder aos desafios inerentes à implementação destes normativos. Foram tempos de autoanálise e tomada de consciência de que a mudança e a adaptação a novas situações são fundamentais. Contudo, não foi uma tarefa fácil, pois muitos de nós tivemos dificuldade em sair da nossa zona de conforto e abarcar novos desafios. A autonomia e flexibilidade curricular reforçada com a publicação do Decreto-Lei 55/2018 vieram permitir uma organização do currículo mais adequada ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e às aprendizagens essenciais. No entanto, estando instituída a cultura de que a escola tem como principal função
preparar os alunos para a avaliação externa com vista à obtenção de médias para o ingresso no ensino superior, por vezes os pais e encarregados de educação e a sociedade em geral têm dificuldade em compreender este novo paradigma da educação. Muitos consideram que é uma perda de tempo o docente diferenciar as suas estratégias, por forma a permitir que todos os alunos aprendam de acordo com as suas capacidades e com os seus ritmos de aprendizagem, afirmando que os, peço desculpa da expressão, rotulados por bons alunos ficam prejudicados e que a escola nivela as suas exigências pela média. Esta situação não corresponde toda à verdade e não tem sido fácil de combater. Um dos desafios da escola pública é desmistificar o atraso exposto e demonstrar que todos têm direito à educação, pois esta é, sem dúvida, um dos meios de apropriação da nossa cultura e dos nossos valores enquanto cidadãos de um Estado de Direito. O referencial para a educação para a cidadania e a obrigatoriedade da sua implementação vieram consolidar o papel da escola neste processo. Com o alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos, a escola deparou-se com mais um constrangimento, sobretudo como manter estes alunos com um insucesso repetido no sistema educativo, uma vez que, por vezes, a escola tem dificuldade em chegar a estes alunos e em responder às suas necessidades. Para tal, foi necessário restabelecer uma rede de parcerias que contribuíram para a construção de respostas adequadas ao perfil destes alunos, integrando os seus saberes e costumes culturais e transformando-os em inputs para o seu sucesso educativo. Neste momento, a implementação plena do estipulado no Decreto-Lei 54 de 2018 constitui um dos maiores desafios da escola atual e, logicamente, do agrupamento onde exerce funções. Muitos de nós temos necessidade de formação para nos apropriarmos destes novos pressupostos e sabemos definir e construir respostas adequadas às necessidades de cada aluno, uma vez que somos todos diferentes e não existem receitas. O reforço da participação democrática do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem e a valorização das aprendizagens formais e não formais neste processo é de suma importância para a apropriação do currículo oculto no processo educativo do aluno e a necessidade de tomada de consciência por todos os atores da comunidade de que a escola tem que ser verdadeiramente inclusiva, tem que procurar dar resposta a todo o seu público. Só assim cumprirá o seu papel na sociedade, contribuindo para uma sociedade mais inteligente, mais rica e mais criativa. Para que tal aconteça, temos que reforçar a nossa rede de parcerias, que aqui em Montemor já é bastante elevada, de modo a podermos efetuar uma ação concertada entre os diferentes profissionais envolvidos e conseguirmos dar resposta a todos os nossos alunos. A consagração efetiva do direito pleno de todos à educação é indissociável do conceito de uma escola inclusiva, com o objetivo de educar na e para a diversidade, garantindo a todos o acesso bem-sucedido à escola. Para tal, reitera-se a capacidade de esta se organizar no sentido de mobilizar meios e estratégias diversificadas que sustentem com equidade a participação e a aprendizagem de todos. Esta tarefa requer, com fins reguladores, uma atenção proativa, continuada e metódica, ao modo como a escola está a conseguir satisfazer a incumbência social da inclusão e requer a participação de toda e a colaboração de toda a sociedade. Termino afirmando que cada um de nós brilha de modo diferente, mas isto não faz com que a nossa luz seja menos brilhante. Obrigada. Muito obrigada. Eu dava agora a palavra ao professor Manuel Nobre, Presidente da Direção do Sindicato dos Professores da Zona Sul. Muito obrigado. Antes de mais, gostava de saudar esta iniciativa da Câmara Municipal de Montemor o Novo e, em nome da direção do sindicato, um agradecimento pelo convite. A educação é um direito consensual e não necessita de grandes argumentações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde a sua versão original, de 1948, estabelece esse direito no seu artigo 26º. Também a Constituição da República Portuguesa, no artigo 73, diz logo no primeiro ponto: todos têm direito à educação e à cultura. No ponto 2, o Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a educação
realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. O artigo 75 diz também, logo no primeiro ponto, o Estado criará uma rede de estabelecimentos oficiais de ensino que cubra as necessidades de toda a população. 47 anos depois, podemos afirmar que o caminho foi positivo, ainda que lento e com altos e baixos. Valeu, nos momentos de retrocesso, o apoio e a resistência dos portugueses, assim como a exigência de uma escola pública cada vez mais aberta a todos, inclusiva e de qualidade, a escola democrática que está ao serviço do povo e do desenvolvimento do país. A escola pública em Portugal respondeu sempre positivamente às exigências cada vez mais elevadas de uma sociedade que se encontrava muito atrasada em 1974, para nos dias de hoje ver reconhecida a qualidade da formação dos seus mais elevados quadros, como são, por exemplo, os profissionais da saúde, da educação, investigadores, etc., peças fundamentais ao desenvolvimento e progresso do país. No nosso país, a escola pública foi muito importante no combate ao analfabetismo, permitindo uma redução da taxa de 25% na década de 70 para menos de 5% nos dias de hoje, ainda assim, das taxas mais elevadas de toda a Europa. Foi ainda a escola pública que respondeu positivamente aos exigentes desafios do aumento da escolaridade obrigatória. Em 64, foi alargada para 6 anos e em 67 criado o ciclo preparatório unificado. Mas foi em 86 que a obrigatoriedade passou a ser de 9 anos e em 2009 foi estabelecida a escolaridade obrigatória de 12 anos de forma progressiva e consagrada a universalidade da educação pré-escolar para as crianças de 5 anos. Tem também sido a escola pública a dar os passos necessários no sentido da inclusão, ainda que, reconhecidamente, estejamos longe de poder afirmar que a nossa escola é inclusiva e longe de garantir a tal igualdade de oportunidades. A escola pública já deu o seu passo, o passo da integração, contudo, o da inclusão continua a aguardar os meios financeiros e os mais diversos recursos. Foi com o 25 de Abril que se alterou a realidade a que estavam destinados os filhos dos trabalhadores, seguirem a profissão dos seus pais. Se era filho de pastor, pastor seria. Se era filho de sapateiro, sapateiro seria. Se era filho de abegão, abegão seria. Filha de costureira, costureira seria. Mas se era filho de doutor, médico, engenheiro ou arquiteto, esse seria o que quisesse. Hoje é comum perguntar-se a qualquer criança: o que é que queres ser quando fores grande? E isto deve-se a todos aqueles que sempre têm defendido a escola pública e as conquistas de Abril. Mas os êxitos da escola pública, desde o 25 de Abril, por razões de ordem ideológica, não agradam a toda a gente, principalmente a uma certa direita neoliberal e destituída de sensibilidade e preocupações sociais. Para alguns neoliberais, formados nas escolas partidárias da direita, quem nasce pobre assim deverá permanecer. Quem nasce no seio das camadas mais favorecidas, delas só excepcionalmente sairá. Quem é filho de operário não tem de aspirar a ser um quadro superior. Por mais que se reconheça o investimento na educação como decisivo para o futuro das sociedades, quando chega a hora da verdade, isto é, o momento de investir, a educação costuma ficar para trás. Os orçamentos de Estado do nosso país falam por si. E os mais recentes, em particular. Os que foram impostos por maiorias tuteladas pela Troika, União Europeia, BCE, FMI, falaram sempre bem mais alto. Ou então agora, sem troicas, mas com ingerências externas, a dependência de fundos comunitários está a moldar e a substituir as necessidades reais do país pelas disponibilidades financeiras da União Europeia. A escola pública, tal como a Constituição da República Portuguesa consagra, correu sérios riscos com o governo de Passos Coelho,
e Portas, sucessores do governo de José Sócrates, onde foram ministros Maria de Lourdes Rodrigues, Isabel Alçada e Nuno Crato, os quais seguiram o tal guião das políticas neoliberais. O financiamento dos serviços públicos sofreu fortes cortes e a sua degradação foi a esperada pelo governo de então, perante os factos de nem sequer terem de argumentar a opção pela privatização. Nesse período, coincidente com a aplicação do programa da Troika, negociado e aceite por vários governos, os que referi há pouco, as verbas para a educação caíram mais de 2 mil milhões de euros e as escolas perderam cerca de 23% dos seus professores. Numa década, entre 2010 e 2020, as verbas para a educação passaram de um valor que ultrapassava os 5% do PIB para pouco mais dos atuais 3%. Este valor coloca Portugal na cauda da tabela dos países da União Europeia. Nos últimos 15 anos, encerraram no Alentejo mais de 200 estabelecimentos de educação e ensino, o que representa um encerramento de mais de 40% das escolas em todo o Alentejo. O trajeto descendente do financiamento público da educação mantém-se, sobretudo desde 2011, e a justificação para isso assenta, invariavelmente, num alegado gasto excessivo com recursos humanos. Era o que se ouvia na altura. Daí, considerar-se a redução de pessoal e o embaraçamento do seu trabalho como a opção das políticas de direita, desviando o dinheiro das áreas sociais para a área financeira, como todos sabemos. Ao Estado compete corrigir as assimetrias, como as que resultam das desigualdades sociais e económicas. Todavia, devido à ação de diversos governos, nem sempre isso tem acontecido. Educação, saúde e segurança social são, entre outras áreas que os governos procuram instalar lógicas de mercado com a qualidade a vender-se e a comprar-se, sendo a capacidade económica de quem adquire o produto a definir a qualidade do mesmo. Este caminho constitui um gravoso retrocesso, não só social, como civilizacional, intolerável em democracia. Esta profunda alteração, ainda que de forma genérica, estas alterações, mas que já traziam consigo laivos do que era o então anunciado guião da reforma do Estado. De acordo com este guião, o setor privado ganharia uma expressão fortíssima, desde logo na educação pré-escolar, cabendo-lhe assegurar a universalização das respostas que, gradualmente, se estenderia ao grupo etário dos 3 anos até final do ensino secundário. Nesse novo contexto, para o setor privado, reservar-se-iam os percursos mais qualificados, escondendo-se essa opção de ordem política sob a capa da alegada liberdade de escolha, e o setor público ocupar-se-ia da resposta social minimalista, cabendo-lhe ensinar às crianças e jovens ler, escrever e contar e adquirir umas quantas habilidades básicas, acedendo a percursos formativos ditos vocacionais, para os quais eram empurrados logo que concluíssem os 6 anos de escolaridade. Seriam então atribuídas novas competências aos municípios, que passariam a exercer uma nova tutela sobre as escolas e sobre os docentes e demais pessoal, que passariam a ser entidades candidatas a fundos comunitários com as quais iriam suprir, alegadamente, as debilidades financeiras. Criavam-se, então, no tal guião da reforma do Estado, com essa estratégia, condições para embaratecer os custos do ensino e aliviar o Estado de responsabilidades que são suas. Foi, então, despontado o processo dito de municipalização, com a celebração de pouco mais de uma dezena de contratos interadministrativos, assinados com municípios do PS e do PSD, que não deixou de ter preocupante significado político. Tínhamos nós em linha de conta a realidade existente em outros países, onde a aventura da municipalização se efetivou sob a capa da liberdade de escolha, da proximidade dos municípios, da orientação das aprendizagens para o mercado de trabalho, das respostas aos horários desregulados dos pais, da modernidade e das oportunidades de financiamento, mas que, anos depois, e depois da privatização e da degradação do ensino,
o caminho que está a ser agora tomado é o inverso, é o caminho da centralização. O processo de municipalização, ou da chamada transferência de competências em matéria de educação, agora agravado e imposto pelo atual Governo, que irá criar, no mínimo, 308 sistemas educativos paralelos, com disparidades de financiamento, de respostas aos alunos, dependendo das sensibilidades e perfis de cada município. Relembro aqui um pensamento que muito circulou na Primeira República, quando se tentou uma solução, uma experiência, digamos, próxima da municipalização da educação, e o que se dizia era: pretende-se agora colocar analfabetos a tratar da educação. No processo de transferência de competências iniciado em 2008, por via da tal contratualização, não só não traduziu qualquer tipo de descentralização, como significou, quase exclusivamente, um processo de transferência de encargos, tornando as autarquias executoras ou financiárias de políticas decididas centralmente. No que seria importante que as escolas assumissem responsabilidades, exercendo de facto a sua autonomia, o Ministério da Educação é o principal entrave. O número de alunos por turma, diferenciação de alunos com necessidades educativas especiais e as tais estratégias de apoio ou de organização dos horários de trabalho de professores, são apenas alguns exemplos que, mesmo em sede de contrato de autonomia, o Ministério não abdica de impor as regras estabelecidas por si. Criação de quadros legais que desrespeitam a autonomia das escolas, também no plano pedagógico, é constante, ainda que os seus preâmbulos sugiram algo diferente. A autonomia, a verdadeira autonomia, não é oferecida pelo poder e não precisa de ser contratualizada. A autonomia conquista-se, constrói-se e exerce-se. Pretenderão os que defendem e aplicam estas políticas acabar com a escola pública? Não, claro que não. Não é essa a sua pretensão, pois no modelo que querem desenvolver, a escola pública é necessária. Mas não esta escola pública de matriz democrática, de respostas de qualidade, gratuita e capaz de corresponder às necessidades de todos num contexto de educação inclusiva. Este projeto de uma certa direita não se concretizou, pois nas eleições de 4 de outubro de 2015 o povo português decidiu outra coisa. De então para cá, o discurso, e sublinho, apenas o discurso desta nova maioria, passou a ser claramente favorável à afirmação da escola pública e à qualidade das suas respostas. No entanto, não basta cortar no financiamento privado para ser garantido o investimento público. A verdade é que tem faltado o investimento, apesar das boas palavras dos governantes do atual governo. É nessa manifesta falta de investimento que impede a resolução de problemas graves, como seja a falta de assistentes operacionais, a degradação de edifícios, a carência de recursos materiais, más condições de trabalho dos professores e, em consequência, um agravado desgaste desses profissionais, problema que se junta já ao seu reconhecido envelhecimento. A falta de investimento, a par de, nos casos, uma manifesta falta de vontade política e, noutros casos, de coragem para provocar as rupturas indispensáveis e alterar aspectos antes criticados, relativamente aos quais se esperava uma mudança efetiva. Por exemplo, a situação epidemiológica do país aprofundou muitos problemas que já existiam na educação. O encerramento das escolas, a falta do ensino presencial, a diminuição da qualidade do ensino e das aprendizagens, os problemas ao nível da socialização das crianças e dos jovens, a degradação da saúde mental e física, o aumento das desigualdades económicas, sociais e culturais, exigem respostas distintas daquelas que têm vindo a ser apresentadas e implementadas pelo Governo. Destaco apenas a necessária redução do número de alunos por turma, visando a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e a garantia do distanciamento sanitário, fazendo das escolas um local mais seguro para todos. Ou ainda, os essenciais apoios aos estudantes no contexto da ação social escolar, transportes, livros, material escolar, alimentação, alojamento, atividades culturais e desportivas, enfim, concretizar o tal preceito constitucional da gratuitidade da educação. Com a decisão do encerramento das escolas,
e de prosseguir o ano letivo com as aulas à distância, caiu por terra a tal teoria de que estamos todos no mesmo barco e a ilusão de que vai ficar tudo bem. O direito à educação, sendo um direito fundamental dos portugueses, deverá ser satisfeito através de uma escola pública de qualidade, para todos, inclusiva e gratuita. A escola pública é um pilar do regime democrático, conquista da Revolução de Abril e imprescindível para o desenvolvimento económico e social do país. A defesa da escola pública democrática, inclusiva, gratuita e de qualidade é um dos elementos pelo qual continuaremos a lutar todos os dias. Viva o 25 de Abril! Muito obrigada. Dava agora a palavra a Paulo Neves, o Presidente da Direção da Associação de Pais Saber Crescer. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite do município para participar nesta iniciativa e vou apresentar a visão dos pais relativamente ao tema, neste caso a Constituição e a Escola Democrática, referindo o seguinte: eu nasci na altura do PREC, por isso cresci com a Constituição e usufruí da liberdade que ela nos trouxe. O que os pais pretendem, de forma individual ou de forma coletiva, em associação, é que se cumpra de facto a Constituição no que diz respeito à escola pública. Garantir a liberdade de aprender e ensinar, como está previsto na Constituição. Todos terem direito ao ensino com garantia da igualdade de oportunidades e de acesso ao êxito escolar. E garantir que o Estado cumpre as suas funções com o ensino básico universal, obrigatório e gratuito. Este gratuito é um gratuito faz de conta, porque os pais sabem perfeitamente que o gratuito não é executado e tem demasiados custos para as famílias. Criar o sistema público geral e desenvolver, de facto, o pré-escolar. Por exemplo, Montemor teve o pré-escolar logo nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, conseguiu implementar o pré-escolar a partir de 79. Apesar da Constituição estar em vigor desde 76, conseguiu-se implementar e dar resposta à população. Garantir a educação permanente, garantir que todos os cidadãos têm acesso aos diferentes graus de ensino, logicamente, como disse o representante do sindicato, antes do 25 de Abril, o filho de sapateiro ia ser sapateiro, o filho do pastor seria pastor, e a liberdade e a escola pública permitiu que, independentemente da classe social dos pais, os filhos tinham oportunidade de estudar. E a Constituição garantiu isso. As escolas inseridas na comunidade para estabelecer as ligações sociais, económicas, culturais, etc., manter essa ligação, não fechar escolas, que é o que tem acontecido, e garantir, como está na Constituição, a participação democrática no ensino dos professores, dos alunos, nas suas diversas organizações, quer associações de professores, associações de alunos, de pais, comunidade e das instituições, como foi referido pela diretora do agrupamento. A Associação de Pais Saber Crescer da Escola número 1, para participar no ensino público e democrático, estabeleceu objetivos de estimular o desenvolvimento dos alunos e tenta fazer de facto isso, funcionar como mel de ligação e mediação com objetivos comuns, tendo sempre em vista o interesse dos alunos, que é o principal foco, apoiar, patrocinar e dar seguimento às justas reivindicações inerentes à escola, as condições da escola, os horários dos professores e dos alunos, a questão dos funcionários, o bem-estar das crianças. Colaborar sempre com a escola e com os professores, no sentido de um sistema inclusivo, em que todos participem. Promover, programar e realizar atividades no sentido de ligar a comunidade geral à comunidade escolar. E estudar e procurar soluções para o problema dos alunos. A questão agora atual da pandemia tem mostrado que não vai ficar tudo bem. Há muitas diferenças
Há crianças que neste período simplesmente desapareceram porque não tinham acesso à escola e, neste caso, até agradecemos o esforço do município que permitiu que algumas dessas não ficassem de facto afastadas, mas isto é uma gota no oceano de problemas. Não é? Aqui se calhar conseguiu-se isso, mas quantos pelo país fora ficaram sem acesso? Por diversas razões. E é de valorizar esta iniciativa, é de valorizar o empenho do município na educação e na escola pública universal e gratuita. Obrigado a todos. Não sei se... Muito obrigada. Não sei se da vossa parte suscita mais alguma intervenção. Não tendo aqui numa representatividade por parte dos alunos, eu deixava só um convite aos nossos alunos mais jovens do Conselho que possam fazer uma leitura deste livro que editámos na Câmara Municipal a propósito das comemorações dos 45 anos da Constituição da República Portuguesa. Zé Pedro descobre a Constituição. E deixava estas notas mais de caráter final. Por um lado, que também aqui no nosso Conselho a escola, a presença da escola é de facto um elemento e uma garantia de coesão social e territorial, e nos locais onde a escola foi encerrada ou houve tentativas de encerramento, de facto toda essa situação gerou instabilidade e descontentamento nas nossas comunidades e há, de facto, reflexos desses mesmos encerramentos. Ficou também aqui bem presente, pelas intervenções que tivemos, a importância da escola pública e da sua defesa como um garante da igualdade de oportunidades, da inclusão e, de facto, do acesso universal ao ensino, à formação dos homens e das mulheres do nosso amanhã. Ficaram também aqui expressos alguns dos perigos e das incoerências deste caminho da municipalização, que nos querem fazer crer que é o único caminho possível para melhorar e valorizar a intervenção da escola. E, por último, queria deixar esta nota de que em Montemor continuaremos a trabalhar por uma defesa intransigente do direito à educação geral e universal, numa parceria alargada com toda a comunidade educativa, conscientes de que será esse o caminho mais adequado para termos melhores homens e melhores mulheres na constituição de um futuro do nosso Conselho. Muito obrigada a todos. Deixo o convite para que possam assistir na próxima quinta-feira à próxima conversa de abril, no âmbito das comemorações do 47º aniversário dos 45 anos da Constituição da República Portuguesa.